Por acaso o amigo não faria este cruzamento com aquele cavalo castanho que eu queria comprar de você? Anastácio, só poderei colocar a sua égua com meu cavalo, mediante um atestado de saúde dela, emitido pelo veterinário. Não me leve a mal, mas como o animal não é desta região, eu corro o risco de uma contaminação em meu cavalo, e você sabe que se isto acontece, eu posso até vir a perder meu cavalo, que por sinal me custou um bom dinheiro. Se você estiver deveras interessado, leve sua égua ao veterinário e peça-lhe que dê uma olhada nela, e se estiver em boas condições, traga-a que farei para que cruze com meu cavalo. Agripino, que era muito observador, percebeu a cara de aborrecimento de Anastácio ante a ponderação de seu pai, e não saiu de perto dos dois. Sempre que Anastácio ia a alguma parte da propriedade a convite de Elisiário, Agripino também os acompanhava. Até que um dado momento, Anastácio disse para Elisiário: Parece que seu filho não vai muito com meus cornos, nem confia em mim, pois desde que aqui cheguei, não para de nos seguir como um cão de guarda. Elisiário, que já andava com as medidas entornando, nem se preocupou se ia ou não magoar seu visitante e lhe respondeu: É impressão sua, Anastácio, e se não for, você deve ter dado motivo para esta antipatia e desconfiança. Procure lembrar do que fez e do que andou falando, e veja se ele não tem motivos para agir assim. Isto me dá a entender que eu não sou mais bem-vindo à sua propriedade, Elisiário, e sinceramente, isto me magoa muito. Já partindo de tamanho cinismo, Elisiário acabou de despachar tão importuno visitante. Olha aqui, meu caro Anastácio, bem-vindo ou não, sempre recebo bem aos que aqui venham, desde que eles façam por merecer. Isto, além de acabar com o cinismo de Anastácio, serviu para alimentar ainda a vontade de vingar de Elisiário. Sentindo que Anastácio saiu muito aborrecido, embora tudo fazia para não demonstrar, pois era um cínico imeterado, Agripino chamou seu amigo Anacleto e falou: Anacleto, até aqui temos sido bons amigos, tanto que confio plenamente em você. Gostaria, portanto, de lhe pedir um grande favor. Peço-o, Agripino, sabes que o farei de bom grado. O que eu quero é o seguinte: procure vigiar atentamente os passos de Anastácio, pois meu pai acabou por dizer-lhe umas verdades que ele não gostou nem um pouquinho, e somando com o caso das terras de meu avô. Anastácio é bem capaz de fazer alguma sujeira com meu pai, como envenenar as águas dos cavalos, colocar ervas venenosas para eles comerem, ou tentar roubar o cavalo castanho. Deixe comigo, ficarei atento a todos os seus movimentos. Tamanha preocupação de Agripino tinha suas razões, pois Anastácio era o que se podia chamar de pior escória humana. Homem de baixa estatura, moreno, cabelos lisos, desprovido de barba, pois era índio puro, desdentado, olhar frio e cínico, beirando os 40 anos de idade, e tendo uma dúzia de assassinatos nas costas, destilando maldade por todos os poros. Era a imagem viva da repugnância. Sua fama já havia chegado ao conhecimento das autoridades locais e das cidades circunvizinhas, tamanha eram suas falcatruas. Passados uns 15 dias da última visita de Anastácio à fazenda Lagedo, Anacleto irrompeu intempestivamente na sala de jantar da Casa Grande e foi logo dizendo: Agripino, senhor Elisiário, acabo de chegar dos pastos dos cavalos destinados a cruzamento, e viu Anastácio colocar o cavalo castanho para cruzar com a égua dele. Eu acho que era isto que ele estava tramando ao comprar aquela égua, se é que comprou-a de alguém. Safado, cínico, deixa ficar que eu vou dar a ele o que ele merece. Ele não vai rir de mim sem receber o troco não, deem comigo, não comentem nada com ninguém. E você, Anacleto, fique de olho, e qualquer venha me avisar. Ao sair da sala, Agripino acompanhou o amigo até o terraço da casa para agradecer o amigo mais intimamente. Só que sem ser percebido, seu pai e sua mãe os observavam sorrindo da amizade que os unia. Adalgisa, nosso filho está tramando alguma coisa, não posso permitir que ele cometa algum desatino por causa de um problema que eu e quem deve resolvê-lo. Quem diria, tão novo e já se envolvendo nos nossos assuntos. Não se esqueça, Elisiário, que o meio molda o homem, e ele não é uma exceção. Se meu instinto não falha, ele só está se prevenindo caso lhe aconteça alguma coisa. Queira Deus que você não esteja enganada, nem sei do que seria capaz de fazer, se alguma coisa lhe acontecesse por minha causa. Não se preocupe, homem, ele puxou você.
No dia seguinte a este acontecimento, Elisiário saiu bem cedinho para uma viagem. Dirigiu-se para Lajes de Moriaé, e lá chegando, procurou se informar sobre onde morava Antônio Teófilo. Sendo informado de como chegar até lá, Elisiário dirigiu-se para a propriedade do mencionado senhor. Lá chegando, foi recebido com um misto de medo e desconfiança pelo proprietário do local, coisa que não passou desapercebido para apresentações, e sendo convidado a entrar na morada de Teófilo, é que Elisiário abordou o motivo que o levou até ali. Senhor Antônio, o motivo que me trouxe aqui é um tanto incômodo para mim, espero que não o seja de maneira alguma para o senhor. Gostaria de saber do senhor, se o senhor vendeu ou trocou com alguém, uma égua baia de mais ou menos 4 anos de idade. De antemão gostaria de lhe informar que não sou nenhuma autoridade e minha vinda aqui tem caráter pessoal. Sim, há coisa de um mês, esteve aqui um indivíduo cujo nome não me lembro, dizendo ter vindo a mando de meu filho Agnello, para apanhar o animal, pois ele estava trocando a égua por um potro. Como a égua é de propriedade de meu filho, mandei que o portador mesmo pegasse o animal e o levasse para meu filho. Só que meu filho não voltou mais para casa, foi direto para o cemitério, acredito que vitimado pelo mesmo indivíduo que aqui esteve. Me desculpe, senhor, se vim incomodá-lo, ao ponto de fazê-lo falar de um assunto tão doloroso. Nada disso, senhor. O fato de não falarmos de meu filho ou de evitar qualquer comentário, não o trará de volta. Diante de tão brutal revelação, Elisiário sentiu alguma coisa mudar dentro de seu íntimo. De calmo e ponderado que era, começou a sentir revolta, repugnância, e uma enorme vontade de fazer justiça contra Anastácio. Poderia dizer para seu anfitrião que sabia onde estava o animal e o responsável pela morte do rapaz. Mas se dissesse isto para o pai do rapaz assassinado, poderia causar mais morte, e isto ele não queria, pois o verdadeiro motivo de sua ida até ali era só para confirmar uma suspeita que para ele já era uma quase verdade. Por isso, quando o dono da casa lhe perguntou que interesse ele teria no animal ou se ele sabia o paradeiro do mesmo, Elisiário achou por bem mentir para ele. O meu interesse nisto é que, mais ou menos neste período em que lhe ocorreu este fato, sumiu de minha propriedade um valioso cavalo destinado à reprodução, e este cavalo foi visto juntamente com uma égua baia, sendo levados por um estranho. Informando de uns e de outros, vim a saber que a égua pertencia a vocês, então resolvi vir até aqui em busca de informações. Só não podia imaginar que o senhor teria sido vítima de um fato tão lamentável. Se não fosse lhe pedir muito, gostaria que o senhor me fornecesse uma descrição deste estranho homem, pois quem sabe poderíamos localizá-lo e puni-lo pelo que ele fez. De posse da descrição feita pelo pai do rapaz, descrição desnecessária, pois já conhecia a pessoa descrita, Elisiário voltou para casa, mas não o mesmo Elisiário que havia saído, mas um Elisiário com pensamentos bem contrário ao que tinha antes. Chegando em casa, chamou mulher e filho e lhes contou o que foi fazer, e o que ficou sabendo. A partir de hoje, Anastácio ficará sabendo do que sou capaz. Aqui ele não pisa mais, pois ao encontrá-lo direi que não o quero vê-lo mais em minhas terras. E assim foi feito. Elisiário proibiu Anastácio de até aproximar de sua propriedade, e se não fizesse caso desta advertência, corria o risco de levar um tiro pela cara. Anastácio, que nunca havia sido tratado desta maneira, mais furioso com seu vizinho, ficou. Mas por dentro ria de Elisiário pela peça que lhe havia pregado, fazendo o cruzamento da égua com o cavalo dele, sem a sua autorização. Só esperava que a égua criasse, para então falar com Elisiário, e com isto provocá-lo, para então matá-lo.